Palavra e Catequese com o Padre Jorge Rodrigues. Pois bem, meus irmãos, eu queria primeiro deixar isso aqui como base para a nossa reflexão das leituras. Então, a fé é compreendida, num primeiro instante, na dimensão humana, antropológica. No segundo momento, com uma abertura ao transcendente, mas no terceiro momento, a fé cristã é a resposta, nossa ao Deus que se revela, ao Deus que se comunica conosco de forma muito próxima, como eu já vos disse. E aí as leituras, elas passam por essa interpretação, por essa compreensão. O profeta Abacuque, 600 e poucos anos antes de Cristo, ele é do século VII, e daria ali os anos 600 antes de Cristo, ele vai fazer uma lamentação. Ele vai dizer assim: até quando, Senhor? Até quando, meu Deus? A gente vai gritar e o Senhor parece que não está escutando. A gente vai dizer: olha o perigo, olha a desgraça que se abateu sobre nós, e o Senhor, mesmo sabendo das coisas ruins, permite. Será que nós estamos sozinhos? Será que a tua vida não se importa com a nossa, Será que a nossa voz não chega aos teus ouvidos? E o profeta Abacuque, com certeza, meus irmãos, não só naquele tempo, mas hoje em nós também ressoa o lamento dele. Tantas vezes, passamos por sofrimentos e nós questionamos a nossa fé, questionamos Deus, nós nos perguntamos por que isso conosco, o sofrimento de perder alguém, o sofrimento de enfrentar uma doença que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vai nos levar dessa dimensão, os problemas de um matrimônio que foi tão sonhado e depois não está vivenciando como ali a mulher ou o homem esperavam, e assim por diante. E aí a gente também faz como o profeta Abacuque: Senhor, não estás escutando a minha voz? Senhor, não estás te preocupando comigo, que te sirvo, que rezo, que faço jejum, que faço penitência? Meus irmãos, e vejam a resposta de Deus ao profeta, que também é dirigida a todos nós. Calma, o justo vive pela fé, confia, espera. O final tem um desfecho. E esse desfecho nós já sabemos porque Cristo se revelou, ressuscitado, Ele nos garante a eternidade. Mas o caminho que nós fazemos até chegar também nós a ressuscitarmos passa por essas provações. São Paulo vai dizer que a fé, ela é acrisolada como ouro, ela é passada no fogo para tirar as impurezas. É na provação que nós, sim, sabemos, e Deus também sabe, se nós somos homens e mulheres de fé ou não. É muito fácil acreditar quando tudo está bem, mas quando passamos pelos vales tenebrosos e tortuosos da nossa existência, com certeza, meus irmãos, é aí que nós precisamos segurar nas mãos de Deus, é aí que nós precisamos suportar o sofrimento, não como um castigo, mas justamente como uma ponte que nos vai levar para junto de Deus. O Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, ele escreveu uma carta chamada Salvifici Doloris. A dor como um caminho de salvação. A dor como uma ponte que nos liga à dimensão do Cristo, à dimensão do Cristo sofredor, como lembrava o profeta Isaías. Depois procurem, pesquisem. Vale muito a pena. É pequenininha a carta do Papa João Paulo II. Sobre a salvação, a dor como um caminho de salvação para nós. Pois bem, o profeta Abacuque, nesse sentido, nós nos associamos a ele diante das nossas dores. Mas, também como ele, nós precisamos escutar Deus dizendo para nós: minha filha, espera um pouquinho. Meu filho, eu te amo tanto. Te dei o meu filho para te salvar. Aguarda um pouquinho. Tem paciência. Suporta essa dor. Você não está sozinho. Você não está sozinha no seu sofrimento. E aí, no Salmo, nós escutávamos justamente algo também que fala sobre a dimensão da fé. É preciso ouvir a voz de Deus, porque a nossa fé ela é alimentada na proximidade com Deus, na escuta da palavra, na vivência dos sacramentos. Muitas vezes nós queremos ter uma fé fortalecida quando não nos dispomos a escutar Deus, quando não nos colocamos no caminho de salvação que Deus nos propõe, que são os sacramentos, que é a doutrina, o magistério da igreja, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então é preciso caminhar com Deus para escutá-lo, porque do contrário, nós escutaremos as vozes do mundo
e acharemos que estamos certos. É preciso escutar a voz de Deus. E tantas vezes essa voz de Deus contrasta frontalmente com as nossas vontades, com as nossas vozes. Por isso que nós não devemos temer. Ele está conosco, Ele escuta a nossa voz. E aí o Salmo tem aliás, as 4 estrofes do Salmo são bonitas, lindas. Mas uma estrofe que diz, né? Vocês estão me provocando como os vossos pais me provocaram em Massa e Meriba, no deserto, quando se queixaram. Será que Deus está conosco? Será que nós estamos combatendo sozinho? Será que nós estamos buscando uma liberdade que é fingimento e Deus não vai nos dar? E aí Deus respondeu hoje no Salmo, não precisa me provocar. A gente não precisa se revoltar contra Deus. A gente não precisa se revoltar contra a misericórdia de Deus. Precisamos ter paciência, meus irmãos. Isso não é ser um fracassado, né? Tem um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, um alemão do século XIX, muito famoso nas universidades, que vai dizer que quando nós assim pensamos, nós somos fracassados. Mas na verdade quem morreu louco foi Nietzsche, né? Passou 10 anos preso num quarto e morreu louco. Os cristãos, eles sabem em quem confiam. São Paulo, na carta a Timóteo, vai dizer Scio qui credidi. Scio qui credidi. Quer dizer o quê, padre? Sei em quem acreditei. Eu sei em quem eu acreditei. Eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Eu sei que a minha vida de oração, que a minha proximidade, que o meu esforço para viver com Deus não é ou não são em vão, né? Ao contrário, é caminho de salvação. Mas Deus nos pede essa prova. Nós não somos, né, os fracos, como dizia o Nietzsche, quando nós sabemos que existe a vida após essa dimensão. Quando nós esperamos em Deus, porque sabemos que as nossas incapacidades, elas não podem ser tornadas como virtudes. São incapacidades mesmo. E a gente precisa aprender a lidar com as nossas contingências. Segunda leitura e evangelho, para concluir, meus irmãos. Na segunda leitura, nós escutamos um relato do apóstolo São Paulo a um amigo muito caro, a Timóteo. Timóteo era bispo de uma cidade grande chamada Éfeso e enfrentava as dificuldades próprias daquele tempo naquela cidade, né? Confusão, discórdia na comunidade, um pensamento tão secularizado como o nosso hoje, ou pior ainda, perversão sexual, moral, de toda ordem. E aí São Paulo vai dizer para Timóteo, meu filho, meu irmão, lembra-te do Espírito que você recebeu. Lembra quando eu lhe ordenei bispo, quando eu impus as minhas mãos sobre você. Você recebeu não um espírito de timidez, de tibieza, de medo. Você recebeu o Espírito Santo para anunciar, para proclamar, para viver testemunhando esse amor e por isso não deve ter medo. Oh, meus irmãos, nós todos recebemos esse mesmo Espírito. O batismo nos confere. Não foi um outro Espírito diferente do que Timóteo recebeu ou do que Maria recebeu quando gerou Jesus. Não, é o mesmo Espírito que pairava sobre as águas, que caminhou com o povo no deserto, que santificou e santifica a igreja ao longo desses 2000 anos e dá coragem aos homens e mulheres de ontem e de hoje para anunciar e viver desta palavra. Por isso, essa palavra que é dirigida a Timóteo, hoje nós também nos colocamos como aqueles endereçados e interessados, né? Ouvir essa palavra para nós também. Senhor, eu estou meio desanimado na minha fé, mas eu não posso sucumbir às pressões do mundo, eu não posso me ajoelhar diante das ideologias para que sejam meus ídolos. Não, Senhor, eu preciso me ajoelhar diante de Ti, esperar em Ti, porque eu participo, né, da eternidade quando o Senhor me dá a graça do batismo. Nós temos uma alma imortal. A imortalidade da nossa alma nos dá a participar dessa eternidade. A eternidade é mais completa porque é o conceito de entender o sem princípio e sem fim. E a gente tem princípio, mas em Deus nós seremos para sempre com Ele. Não teremos mais fim. A nossa alma é imortal. É por isso que é melhor dizer essa imortalidade, tá bom? Depois o Evangelho para nós concluirmos essa reflexão. São Lucas vai mostrando Jesus caminhar rumo a Jerusalém. Jesus anuncia a sua Páscoa, a sua morte. Os discípulos têm medo e agora quando vai se aproximando o momento de Jesus se entregar, ele precisa preparar esses discípulos. E os discípulos amedrontados vão dizer, Senhor, aumenta a nossa fé.
Vai que a gente não suporta tudo isso. Vai que a gente se perca no caminho. Vai que a gente se desencontre da tua palavra e não tenhamos a coragem suficiente para manter o teu legado, o teu amor. E aí Jesus vai usar exemplos muito claros para dizer que é preciso alimentar a fé diariamente e não ter medo, não ter medo. Ô Padre, mas então, volta a pergunta, o que é a fé? A fé, meus irmãos, é como a criança que se atira nos braços da mãe ou do pai, de uma altura que for, mas ela sabe que o pai e a mãe vai estar ali para abraçar, para segurar. É quando a gente, quando era criança, levava uma queda brincando, se machucava e corria para o braço do pai ou da mãe, porque sabia que ali, no colo dele ou dela, a gente seria afagado e a dor até com um beijo, passava. Até com o carinho do pai ou da mãe. A fé é isso. É saber que nós passamos pelas dores, mas nós temos os braços de Deus que estão abertos para nos acolher incessantemente. Não tenhamos medo dos nossos pecados, mas também não percamos a consciência deles. Vamos ter medo de que o pecado nos faça perder a nossa salvação, nos faça perder esse abraço de Deus. Não deixemos, meus irmãos, que os pecados que nos perseguem, que nós cometemos, que eles nos façam perder essa ternura, essa misericórdia, esse abraço de Deus. E aí Jesus diz assim no Evangelho aos discípulos, mas também a todos nós: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diria essa árvore, uma amoreira, arranca daqui, plante ao mar, e ela ia obedecer você. A fé também, meus irmãos, é esse estar com Deus, porque só Ele faz prodígios. Na presença dele, nós conseguimos participar desses prodígios, porque ele nos dá a sua graça, ele estende a todos nós. Peçamos ao Senhor, sim, que aumente a nossa fé, mas não desprezemos o dom da fé que já cresce em nós todas as vezes que aqui nós nos encontramos, todas as vezes que nós buscamos ler a palavra, escutar um pouquinho, fazer nosso momento de oração. Padre, eu não sei usar palavras bonitas para rezar. Deus não quer as palavras bonitas. Deus quer um coração limpo, puro, sincero, contrito, para que está diante dele. Por isso, hoje, como os discípulos, caminhamos com o nosso Senhor, pedindo a Ele que aumente a nossa fé. E aí Jesus usa mais um exemplo. Se você tem um escravo, a palavra aqui está empregado, mas a tradução está incorreta. A palavra certa é doulo, escravo, escrava, certo? Servo aqui é no sentido de escravo, que era muito comum nessa época. E aí Jesus está dizendo, se alguém tem um escravo e manda fazer o que ele sabe que tem que fazer, não vai depois agradecer. Ou você não vai precisar, não vai poder pedir uma recompensa. Não. Quando você fizer o que você tem que fazer, apenas se coloque mais uma vez para servir. A fé, ela acontece também todas as vezes, que nós nos colocamos sabendo que não somos merecedores da paga aqui da vida eterna, mas que nós somos necessitados, meus irmãos. Nós somos dependentes dessa vida eterna que nós estamos a caminhar para alcançá-la. O documento do Concílio Vaticano II chamado Dei Verbum. Dei Verbum quer dizer palavra de Deus. Dei é Deus, Verbum é palavra. Então, palavra de Deus, se traz para frente. Ele fala sobre a revelação e a Sagrada Escritura como caminho da revelação. E ali no início, o documento Dei Verbum vai dizer assim: a fé é uma resposta à proposta que Deus nos faz. E como é que Deus nos propõe? Ele se revela, Ele se mostra a nós. E qual é a nossa resposta? A adesão. Eu preciso aderir a Deus com toda a minha alma, com todo o meu esforço, mesmo pequeno, mas é aquilo que Deus quer de mim, de nós, para poder viver essa resposta. Então, independente. Quaisquer que sejam os momentos difíceis que nós passamos, não deixemos ser usurpados, não deixemos que o mundo, o demônio, roubem a nossa fé, mas vamos caminhar com Jesus, porque Ele vai nos dando caminhar de fé em fé, ou seja, crescer a cada dia na virtude do acreditar, do esperar, aquilo que nós já temos a certeza que irá se realizar. Você acaba de assistir mais um episódio de Palavra e Catequese com o Padre Jorge Rodrigues.